Muito bem, estamos chegando quase no finalzinho da nossa aula, do nosso workshop. E agora eu quero falar brevemente, óbvio, né? Também sem possibilidade de demonstrar tanto, mas falar sobre os processos extrativos. Nem todas as plantas nós vamos seguir o mesmo padrão de extração, né? Até porque nós também dependeremos do que está disponível, como está disponível. Então, se eu tenho erva seca, se eu tenho erva fresca, se eu tenho bulbo, se eu tenho raiz, se eu tenho rizoma, se eu tenho casca, se eu tenho semente, se eu tenho flor, tudo isso vai depender de vários fatores para eu poder fazer uma devida extração de forma correta. Qual é a mais usual? A infusão, praticamente, a mais comum, tá? Nós precisamos de outras coisas. Nós precisamos de outros elementos. E aí, cada um desses processos extrativos, nós faremos de uma determinada forma, tá? Então, eu vou passar aqui por alguns para vocês entenderem não apenas os processos extrativos, quanto a aplicação desses processos no nosso dia a dia. É muito comum eu ver por aí as pessoas falando que a maceração é feita num pilãozinho. Eu vou macerar a erva, eu vou fazer uma maceração. Não, é maceração com S, que é maceração de pilar. Em maceração de mergulhar, de extrair por mergulha, é com C e assim por diante. Já vi, né? Maceração não é isso. Tá? Isso pode ser chamado de quinar a erva, quinar, pilar, pilação, eu costumo chamar de pilação, né? Pegar um pistilo ou um pilão, né? Isso aqui é um pistilo, mas um pilãozinho e amassar a erva, né? Considere-se maceração, mas uma forma mais popular, porque se você vai seguir comigo, provavelmente você vai ler alguns artigos científicos, você vai ler conteúdo científico e ali nesta literatura nós temos uma forma diferente de chamar alguns termos, tá? Então isso daqui não é considerado maceração para a literatura, tá? Literatura científica. Isso é uma maceração. Nós temos maceração a frio, nós temos maceração a quente, nós temos maceração a água, a álcool e água, a álcool, a cachaça, aguardente e a óleo, tá? Então, maceração é o mergulhar a erva num líquido extrator, seja água, álcool ou óleo, tá? Então, fazer uma maceração é você pegar erva fresca ou erva seca e colocar num líquido extrator por X tempo. Por que X tempo? Se ela está fresca, vai ser de uma forma, se ela está quente, vai ser de outra, se ela está fria, vai ser de outra. Os tempos, os períodos vão ser diferenciados, além da questão se é rizoma, se é semente, se é casca, se é folha, se está seca, se está fresca e assim por diante, tá? Então isso é uma maceração. Isso é uma maceração, tá? Isso é importante. Cataplasma ou emplasto, tá? Isso é um processo feito por um pilão, né? Onde eu vou colocar um pouco de, às vezes, argila, vou colocar um pouco de água, vou colocar um pouco de álcool, vou colocar um pouco de óleo. Cataplasma, de uma forma geral, costuma ser uma mistura de óleo com água e um pouco de argila, tá? Porque a argila ela tem um efeito absorvente da inflamação, então ajuda no processo de desinflamação. E aí você vai pilar a erva e vai formar um cataplasma ou um emplasto, que é para colocar em cima da pele, tá? Muitas vezes eu sugiro colocar uma gaze, um pano, um tecido em cima, porque dependendo da pele da pessoa, ela pode ter uma certa alergia, né?
as próprias pindas utilizadas, né, nas terapias tradicionais, né, são feitas com emplasto ou o próprio cataplasma, tá? Então, isso também que é feito, costuma-se fazer com a erva in natura, tá? Mas também é possível fazer com a erva fresca, tá? Nós temos a infusão. A infusão é o nosso famoso chazinho, tá? Eu vou aquecer a água, eu vou aquecê-la até levantar a fervura, desligo o fogo, coloco a planta lá dentro, né? Fresca ou seca, o fogo já está com o fogo já desligado, mexo 5, 10 minutinhos, coo e bebo. Ah, mas isso é um chazinho. Tá, o termo chá é utilizado na área alimentícia. Como nós estamos trazendo aqui possibilidades de remédio, o mais correto é infusão. Na farmacopeia brasileira, você vai ver o termo infusão para as partes moles das plantas, tá? Ou decocto ou decocção, que é o cozimento das plantas. E aí eu vou cozinhar as plantas por aproximadamente 10 a 15 minutos. A planta vai estar lá dentro. Esse é para as partes duras das plantas, tá? Então ela fica ali num processo de cozimento de até 15 minutos. Desligo o fogo, espero abaixar a temperatura, coo e bebo, tá? Então esse é um processo de decocção, que também, se você for ler as literaturas oficiais e científicas, você vai ver esse termo de decocção, tá? Que é o correto para falar do cozimento das plantas, tá? Quando eu tenho plantas secas, ervas secas, seja parte dura ou parte mole, eu posso preparar uma tintura mãe. Uma tintura mãe é uma substância hidroalcoólica. Eu uso uma quantidade X de álcool, uma quantidade X de água, né? Neste solvente, que vai ser meu solvente, vou colocar a quantidade correta da planta ali dentro, deixar por um período que costuma ser 14 dias, neste período, assim que terminar, eu coo as plantas, né? Eu retiro as plantas, está preparada a minha tintura mãe, que será a base para eu fazer remédios, tintura, homeopatia, né? Extrato seco, tá? Então tudo isso se torna possível por conta da produção da minha tintura, tá? A alcoolatura já é um termo que está caindo em desuso, tá? A alcoolatura é um termo utilizado para o uso de um solvente hidroalcoólico, então mistura de água com álcool, um álcool etílico, um álcool de cereais que seja menos agressivo para o nosso organismo, tá? Que possa beber, que é utilizado para fazer bebidas alcoólicas, bebidas, né, que são seguramente ingeríveis, tá? Está caindo em desuso porque tudo está se transformando em tintura mãe, tá? Então, em forma de tintura. Que a alcoolatura era pegar a planta fresca e um solvente hidroalcoólico e colocar a sua planta lá. E ali, terminado um período de 7 dias, coa-se, descarta as ervas e a sua alcoolatura está pronta, tá? Então, também base de algumas outras produções. Nós temos a percolação, que é quase um cafezinho a frio, tá? Nós temos esse que é o percolador. Aí nós estamos falando de indústrias, de farmácias de manipulação. Um percolador não é uma coisa artesanal, ao contrário, é uma coisa magistral. E ali eu tenho uma quantidade X de erva. Aqui fica também uma quantidade X de solvente, costuma também ser hidroalcoólico. E lá embaixo tem um gotejamento, que muitas vezes é controlado mais ou menos a 8 gotas por minuto, tá?
que é mais ou menos o tempo que um percolador demora para fazer uma percolação, tá? E assim eu obter uma tintura mãe para ser administrada ou ser dispensada para alguém, tá? Que aí a tintura vai ser a base para dispensar um fitoterápico, um medicamento tradicional fitoterápico para alguém, tá? Um extrato de uma planta, um extrato líquido de uma planta, tá? Nós temos a destilação, que é comum para a produção principalmente de óleos essenciais, tá? Este é um destilador de arraste a vapor. Quem for fazer um curso comigo, eu tenho certeza absoluta que vai ver com seus olhos que a terra há de comer, ou fogo há de consumir, uma destilação de óleo essencial. Eu demonstro isso porque eu tenho um destilador na minha casa, tá? Então, isso é algo que eu tenho, então eu gosto muito de mostrar para as pessoas a mostra, né, de como que faz, como é que funciona, né? E tanto um óleo essencial quanto um hidrolato, tá? Eu faço essa demonstração durante o processo. Então, destilador eu faço tanto hidrolato quanto extração de óleos essenciais e outras substâncias que mais para frente nós vamos entender, tá? Da tintura eu também faço extrato seco, tá? O extrato seco é muito comum na indústria farmacêutica para produção de comprimidos, dragas e outras coisas mais, tá? Cápsulas principalmente. Então, é muito importante porque torna-se a quantidade de princípios ativos padronizado, seguro. Então, eu tenho 500 miligramas, né, de princípio ativo, não, de planta, desculpa. Eu tenho 500 miligramas de garro-do-diabo. Eu tenho 500 miligramas de melissa. Eu tenho 500 miligramas de camomila e assim por diante. Isso se torna mais seguro para o uso diário e às vezes até mais fácil, né? Eu sou mais tradicional, mas às vezes é mais fácil. A partir da tintura mãe eu posso preparar homeopatia, né? Eu posso fazer homeopatia e isso é muito legal porque eu ensino no curso de fitoalquimia, tá? Eu acho que isso é brilhante para a gente entender os principais aspectos, né, do que a gente pode, porque o mundo... Gente, a fitoalquimia é apaixonante, é maravilhosamente apaixonante. Dá para a gente fazer muita coisa, mas muita coisa mesmo, tá? Mas a homeopatia trabalha com a ideia central de Hahnemann, né, onde a dinamização ela é primordial para o processo de conhecimento e ver o ser humano de forma mais integral também, tá? Isso é muito importante a gente entender, porque o conceito da homeopatia foge um pouco do conceito tradicional da medicina e por isso que é mal vista, mal falada, é pseudociência, blá, 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 tá? Eu amo a homeopatia, já vi muita coisa incrível acontecer com a homeopatia, tá? Usamos a homeopatia, indicamos a homeopatia no nosso templo e isso faz parte do nosso trabalho. É maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. Nós temos a aromaterapia, né, que através do destilador nós extraímos os óleos essenciais e a aromaterapia se torna uma técnica fantástica para se utilizar, principalmente para aquelas pessoas que usam remédios controlados, dentre outras coisas, porque a gente aciona um mecanismo de equilíbrio e cura que não é via sistema digestório, é um pouco diferente, é através do sistema límbico, tá? Sistema límbico, sistema nervoso, e o efeito é muito bom, é muito positivo, é excelente, né? Então, temos aí uma gama enorme de possibilidades. Poderia a gente ficar falando horas e horas aqui sobre esses aspectos. Mas está aqui uma base simples do que a gente pode fazer com plantas medicinais.
coisas fáceis. Tem coisas aqui que são mais industriais? Tem, mas muita coisa é fácil, tá? Então, a gente pode aprender sim, a gente pode fazer sim, a gente pode ter mais saúde sim, e é essa a proposta que eu tenho para você. É triste pensar que a natureza fala e que a espécie humana não a ouve. Uma frase atribuída a Vitor Hugo. É triste a gente pensar que a gente está surdo nos últimos tempos, né? A gente precisa ouvir mais. É muito importante a gente abrir os ouvidos da alma para ouvir mais. E ir muito mais longe com essa natureza que nos proporciona saúde. Ok? É isso. Na próxima aula eu tenho um convite para te fazer. Bem importante. Bem importante. Fica aí e já põe play na próxima aula, porque eu tenho certeza que você vai adorar o que eu tenho para te falar. Beijo!